Hoje nós vamos tratar de um assunto maravilhoso, muito maravilhoso e esclarecedor acerca da nossa participação na morte com Cristo. Nós vamos ver isso à luz da palavra de Deus, do Santo Evangelho. Nós vamos ver a nossa participação. É que quando Cristo foi crucificado, nós também fomos crucificados com Ele. E quando Ele morreu, nós também morremos com Ele. E assim, a morte de Jesus é a nossa morte. E nós vamos ver isso à luz da palavra. Vamos ver a nossa participação nessa morte. Somos considerados por Deus mortos em Cristo. 2 Coríntios, capítulo 5, o verso 14 e o 15. Colossenses 2, 20 e Romanos 6, 6. Aos olhos de Deus, toda a raça humana foi crucificada, morta e enterrada naquele dia. Zacarias 3:9. Não foram só os dois ladrões crucificados, todos já que Jesus se identificou com toda a raça humana. Eu sei que tem muito ramo da teologia, da filosofia e da teosofia que diz que foram os dois ladrões, só foram 3 pessoas, e ensinam isso abertamente. A teologia, a filosofia, a teosofia ensina isso, que morreram 3, Jesus e 2 ladrões, um à esquerda e outro à direita. Mas não é verdade. Toda a raça humana, porque Jesus Cristo se identificou com todos. Jesus Cristo é um ser humano, um homem, carne, o verbo que se tornou carne. Então ele se identificou naquela hora na cruz. Lá naquela cruz, ele é a carne, é o Filho de Deus, carne, sendo crucificada a carne. A morte do corpo físico, biológico, psicológico, que é a carne de Jesus. Também o Espírito de Jesus morreu. Porque o problema em nós é o Espírito que estava morto, que já nasce separado de Deus. Então ele tinha que levar a morrer esse velho homem, a natureza, o espírito que estava dentro de cada homem, separado de Deus. Então ele atraiu no seu corpo físico, biológico, psicológico, lá naquela cruz. Todos. E todos foram crucificados com Jesus, toda a raça humana. Então, você quer dizer com isso que todo mundo é salvo? É o desejo de Deus. Todos que crerem é salvo. Quem crê é salvo. Por isso que não deveria parar de anunciar o Evangelho. Em vez de estar preocupado em anunciar pecado, terror, temor, por causa do pecado, por causa do costume, por causa da tradição e uma série de outras coisas. Deveriam incessantemente anunciar o Evangelho, a justiça, a regeneração, a santificação em Cristo Jesus. Deveria se ensinar isso. Mas as pessoas não ensinam isso, os que estão aí ensinando alguma coisa. Eles não ensinam
Eu diria que na maioria não ensina porque não sabe. Não tem conhecimento disso, não foi chamado para esse fim. Muitos deles se fizeram bispo, outros pastores, outros profetas, outros apóstolos e doutores, mas eles mesmos se fizeram assim. Não foram chamados para ensinar o evangelho, não se dedicam a isso porque não foram e nem têm o dom de ensinar. Se for examinar de pertinho, muitas pessoas que estão usando dom aí, o dom nunca passou nem perto deles. O dom que eles manifestam, dizem ter. Muitos mesmo. Muitas pessoas que ensinam por aí. E essas pessoas não vão ensinar acerca da morte, da ressurreição em Cristo. Não é da morte de Cristo, da morte de Jesus. Não é ensinar a morte de Jesus. É da nossa morte em Jesus. Porque um homem nessa terra só nascerá de novo se ele crer. Por quê? Porque quem crê tem. E tem o quê? A vida eterna. Para isso você precisa crer. E como é que você vai crer numa coisa que você não sabe? Crer aqui é confiança, é fé. É confiar no que Deus está dizendo. E Deus diz que todos nós fomos identificados com Jesus. Por quê? Porque fomos atraídos. Romanos 12, 32. Nós fomos atraídos nele. E incluído nele. Eu sei. Teve alguns pregadores aí no passado, um passado recente, não muito distante, eles anunciavam a doutrina da substituição, dizendo que Jesus Cristo nos substituiu naquela cruz. Mas, na realidade, nós fomos incluídos no seu corpo, segundo a palavra. Nós estávamos nele e ele em nós. Porque o homem tem que morrer. É o que o profeta anunciou, o profeta Zacarias. Esse mal não passa até que morrai. Não passa. O homem velho não sai. Até que você saiba. Tome consciência pela palavra, pelo santo evangelho, que você morreu. E que esse corpo não é o corpo definitivo que vai habitar a Jerusalém Celestial. Não. Esse corpo físico tem que morrer. Mais cedo ou mais tarde. Mesmo que ele não morra agora, nesse instante, e Jesus vindo daqui para o findar desta noite, os que tiverem de pé em Jesus serão arrebatados e transformados nos ares. Por quê? Porque carne e sangue não herda o reino de Deus. Então, de uma forma ou de outra, tem que sair do corpo. Esse corpo não é a casa eterna do Espírito. Não é. Do Espírito renovado. Do Espírito que foi regenerado na ressurreição. E qual é o Espírito que foi regenerado na ressurreição? De todo aquele que recebe o Evangelho e crê. Você entende por que Marcos escreveu: quem crê e for batizado será salvo? Quem crê tem e quem crê confia. Aí logo você entende que fé é confiança. Você confia no que Deus fez em seu Filho Jesus por você, por mim e por todo aquele que crê. Também a humanidade foi levada ao Calvário na pessoa de Jesus Cristo. Todos nós fomos incluídos nele para morrer. 2 Coríntios 5,14.
e Romanos 7,4. Fomos unidos com ele na sua morte, Romanos 6,5. Toda a nossa iniquidade, todos os nossos pecados, toda a nossa todos os nossos maldições já foram com Cristo crucificado e foram mortos naquele dia. Zacarias 3:9. Não há necessidade de ficarmos correndo atrás de quebra de maldição como muitos estão ensinando por aí. Não há essa necessidade. Para quê? A maldição ela já se foi em Cristo. Eu preciso do evangelho, que é o que as pessoas não querem, a palavra de Deus. Elas não querem porque foi ensinado que a palavra de Deus o livro é um livro cheio de sentença, de juízo e de julgamento e de acusação para com os pecadores. Não é verdade isso. Quem ensinou isso não está falando a verdade. O que a Bíblia diz é que se você permanecer na situação que você está, rejeitando a obra de Cristo, rejeitando a palavra de Deus, você está fora do padrão que Deus preparou em Cristo. Para todos que creem, é todos que creem. Você precisa crer, porque quem crê tem, e todos precisam da vida eterna, porque a vida que se tem, biológica e psicológica, não é eterna. A vida que tem no corpo, se você não está em Jesus, ela não é eterna. Ela passará. E o seu corpo vai ser sepultado. Eu diria nem todos. Mas e o seu espírito? Você acha que o seu espírito, quando sai do seu corpo, você acredita nisso, ou você nem acredita, ou você nem sabe acerca disso? Que o seu espírito vai acordar lá no inferno? Porque não se dobrou ao evangelho de Jesus? Não se dobrou aos feitos de Jesus? Que o evangelho traz? Você tem medo da Bíblia? Vai para uma igreja, nem lê a sua Bíblia, se quando vai numa igreja dessas aí. E nem lê na sua casa. E nem lê em lugar nenhum, com medo da Bíblia, porque você vive na contramão. Vive cheio de pensamentos malignos. Vive cheio de toda coisa ruim, todo espírito ruim. E aí não vai para a Bíblia. E se agarra aos ensinos que as pessoas estão dando por aí, torto, frajuta, e que não vai limpar ninguém. Então, nós, eu, você e todos os cristãos precisam se ater para isso. Porque a vida de Cristo tem que ser manifesta nos filhos de Deus. Se você é filho de Deus e não deixa a vida de Cristo se manifestar para que a sua se manifeste, isso é um problema sério. E as pessoas seguem por aí, cega, surda, muda, morta, dizendo que está vivo. E se condoendo, se encosta, chora, trabalha, dói, tudo. Adoentado, doente toda hora. Porque não crê no evangelho de Jesus. Jesus disse que curou você, sarou você. Mas você crê nisso? Você às vezes nem sabe. Se você não tomar um caché, um comprimido, uma coisa assim, você não, até uma garrafada, você não entende que vai ficar bom ou que está bom. E você não repreende o que está em você, as coisas que injetam em você, ou você mesmo se injeta, abre a porta para essas coisas entrar. Você mesmo diz com a sua boca, você sabe, você já ouviu, você até já leu por aí, em algum lugar, que você foi sarada em Cristo Jesus, que as feridas de Jesus eram as suas feridas, que estava sarando você, aquela chaga lá, ali eram as suas. Mas você não acredita nisso, você não crê nisso, você não confia nisso. Que eu disse a você no começo aqui. Quem crê, tem. E aí você não crê e vive na miséria, vive chorando miséria, porque você não diz o que Deus disse para que você é. E o que é que Jesus diz que você é? Você já examinou as escrituras? Examine para você ver o que é que Jesus diz que você é. Filho de Deus, nele.
Agora imagine um filho de Deus como as pessoas ensinam por aí, mendigando e miserável, porque é filho de Deus, é miserável. Quem disse um negócio desse? Você nunca leu a Bíblia. E se leu, leu com outro óleo, ou com guiado pelos pensamentos malignos de alguém. Porque não é verdade. Jesus Cristo nunca mendigou pão, e nem os judeus. Às vezes que eles sofreram perseguições, mas veja o que é que eles tinham feito para estar dentro daquele calabouço. Rejeitado o seu Deus. Olhe para as suas doenças, porque é que as doenças entram por o pé quando você diz, você aceita a doença. Entra pelo pé, pelo braço, pela cabeça, pelo olho, pelo ouvido, e você passa a confessar o que o inimigo está fazendo com você e está fazendo com os outros, com as outras pessoas, e você ignora totalmente o que Deus fez. Muitas vezes por causa dos sintomas e porque você não crê. Porque se você cresce, você ia ver que o nome de Jesus é o remédio. Se você ouvisse o que Deus diz na palavra, se você ouvisse o que Deus diz, como você diz o que você é, que filho de Deus é filho de Deus. Quantas vezes Jesus foi para o médico doente? Ou você acha que na época de Jesus não tinha médico? Quantas vezes ele foi para o postinho doente? Se você crê, a doença corre com medo de você. E na hora que ela vier tentar entrar, é você que deu a brecha para ela entrar. Então você tem que usar o nome de Jesus, mandando ela embora, crendo. Não, eu vou lá no pastor, no bispo, não sei aonde, que ele vai orar. Você tem fé nos outros, mas não tem fé em você e na sua fé. E a sua fé não presta, quem presta é a fé dos outros. Para com isso. Vai para a palavra de Deus, acorda, antes que seja tarde demais. Levanta e Jesus te esclarecerá. Como que ele te esclarecerá? A Bíblia fechada e jogada em riba de um móvel qualquer? Porque você quer estar na prostituição, quer estar fazendo sexo, quer estar namorando, beijando, abraçando e dançando, porque isso é a vida. Vida de quê? Da carne? Carne tem vida? Carne tem vida? Veja aí como é que você está de dor. Você não olhe para o seu vizinho, não. Não olhe para ninguém. Olhe para você. Como é que você está? E o que é que você acha? Você acha que você indo numa igreja você vai sarar? No hospital você vai sarar? Num postinho tomando uns remédios você vai sarar? A cura tem que ser de dentro para fora, você crendo no que Jesus diz. Mas para você crer, você precisa ir para a Bíblia. Leia a sua Bíblia. Leia ela falando para você crer no que Deus está dizendo para você. E aí você vai ver. Quando você crer, você terá. E Jesus disse que você morreu com ele e você está salvo se você crer. Não, eu não creio assim não. Bom, a Bíblia diz que é assim. Que você tem que crer na Bíblia. Se do contrário, não tem vida eterna. Para ter a vida eterna é preciso crer.